paz seja convosco. Vamos hoje compartilhar a palavra de Deus através desse vídeo. Estamos respeitando o decreto das leis, das nossas autoridades. E a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês hoje, através desse vídeo, está lá no livro de Mateus, Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante, em nome de Jesus. Se você está com a palavra de Deus, abre a palavra de Deus, Mateus 14, 22, diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre as águas, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com muito medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tendes bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se é tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo o Senhor Jesus, estendendo a mão, segurou-lhe e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? Amém? Vamos orar. Senhor Deus, através da tua palavra que foi lida nesse momento, eu te peço, meu Deus, que essa palavra venha injetar em nós fé, meu Pai, a fé positiva, a fé, Deus, que nos leva à tua vitória. Então, Deus querido, essa palavra está nas tuas mãos. Fala comigo e fala também com o teu povo, com a tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Hoje o tema é fé. Você tem fé? A palavra de Deus diz lá em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem fé? Como está a nossa fé nesse momento de crise, de adversidade que toda a terra vem passando? Estamos vivendo ainda um tempo difícil. Estamos vivendo ainda no nosso país um momento onde muitas pessoas estão morrendo. E também muitas pessoas estão passando por um momento de crise, por um momento de tribulação, por um momento de dificuldade. Então eu te pergunto mais uma vez, como está a nossa fé? Quantas pessoas estão falando por aí: eu não acredito que esse mal, que essa enfermidade vai embora logo. Tem pessoas dizendo por aí: eu não acredito que a minha vida vai mudar. Eu não acredito que o meu casamento vai continuar dando certo. Eu não acredito que o meu esposo venha se converter. Eu não acredito que o meu filho vai sair do mundo das drogas. Eu não acredito que a minha vida financeira vai mudar. Tem pessoas falando: eu não acredito que eu vou me livrar dessa depressão. São tantas pessoas usando a fé de uma forma errada. Existem dois tipos de fé, como eu tenho falado: a fé positiva e a fé negativa. E as duas fés funcionam na nossa vida. Se só sai da tua boca coisas ruins, palavras contrárias, palavras negativas, então você está usando a fé negativa. E tudo que sai de ruim da tua boca, através das tuas palavras, isso vai acontecer na tua vida, porque você está colocando a fé negativa em prática. Se você fala: eu não vou conseguir, eu não vou conquistar, não é para mim, eu sou fraco, eu sou derrotado, você está dizendo realmente que você não vai conquistar nada. Você está dizendo que realmente você é um derrotado. E tem muitas pessoas usando mais a fé negativa no dia de hoje que a fé positiva. Por isso a vida dela está um caos, por isso a vida dela não vai para frente, por isso a casa está um caos total. Então eu te pergunto: qual dessa fé nós estamos usando mais na nossa casa e na nossa vida diária? A fé positiva ou a fé negativa? Se você fala: eu vou conseguir, eu vou vencer essas lutas, eu vou vencer essa crise, custe o que custar, então você está colocando em ação a fé positiva, a fé que vai trazer vitória. Você está falando: tudo vai dar certo na minha vida. Você está adquirindo, trazendo coisas boas para a tua vida. E é essa a fé positiva que nós temos que usar no nosso dia a dia. Então eu te pergunto: por que às vezes temos fé e às vezes afundamos por causa da fé ou por falta de fé? Lembra do que foi lido hoje na palavra de Deus? A palavra de Deus lida nesse momento diz
que o Senhor Jesus ordenou, que o Senhor Jesus deu uma ordem para os seus discípulos, dizendo: entrem no barco e vão para a outra banda do mar, enquanto eu despeço a multidão. E depois que o Senhor Jesus despediu a multidão, então o Senhor Jesus foi ao monte orar à parte, orar a sós. E o barco com os seus discípulos já estava no meio do mar, diz a palavra de Deus. E o vento era contrário, o vento era forte, o barco estava sendo açoitado pelas ondas. E os discípulos dessa vez estavam sozinhos no barco, e o vento era forte e o barco estava sendo açoitado pelas ondas. Porém diz a palavra de Deus que na quarta vigília, lá pelas 4 horas da manhã, então o Senhor Jesus vai andando por sobre as águas até os seus discípulos. E os seus discípulos, vendo caminhar sobre as águas, se assustaram e começaram a gritar: é um fantasma, e eles ficaram com muito medo. E isso me chama a atenção. Os discípulos andavam com Jesus, estavam todos os dias com Jesus, comiam ao lado de Jesus, dormiam ao lado de Jesus, conheciam o Senhor Jesus, porém, naquele momento eles não reconheceram. E quantas pessoas nos dias de hoje vêm para a igreja e não conhecem Jesus? Vêm para a igreja e não tiveram uma experiência ainda real e verdadeira com o Senhor Jesus. Quantas pessoas dizem: eu sou cristão há muitos anos, porém ainda não conhecem o Senhor Jesus realmente, de fato e de verdade. Então os discípulos começaram a gritar: é um fantasma, pois não o reconheceram. Pois o Senhor Jesus disse: tendes bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Olha o que Pedro disse. Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E o Senhor Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro naquele momento desce rompendo em fé. Pedro desce do barco e começa a caminhar em direção ao Senhor Jesus por cima das águas. Pedro desce do barco e com seus olhos fixados, olhando para Jesus, ele começa a andar por cima das águas. Um milagre acontece na vida dele. Você está conseguindo entender? Quando nós estamos na fé, usando a nossa fé positiva, e nós estamos andando na presença do Senhor Jesus, na direção do Senhor Jesus, nós estamos olhando para o Senhor Jesus, então o milagre acontece na nossa vida. Assim estava Pedro, cheio de fé, caminhando sobre as águas, olhando para o Senhor Jesus, com seus olhos fixados no Senhor Jesus. Mas diz a palavra de Deus que de repente Pedro tira os seus olhos de Jesus e começa a olhar para o vento contrário, começa a olhar para o vento que era forte, começa a sentir o frio das águas nas suas pernas, e diz a palavra de Deus que Pedro teve medo. E quando Pedro teve medo, Pedro parou e começou a afundar. Em todos os momentos de luta, se nós andarmos na direção do Senhor Jesus, nós vamos vencer. Porém, se nós deixarmos o medo entrar na nossa vida, então tiraremos os nossos olhos de Jesus e voltaremos a afundar. Eu não sei quais são as tuas lutas, quais são as tuas dificuldades, a tribulação que você tem enfrentado. Porém, não pare, não desista, continue usando a tua fé, continue andando na direção do Senhor Jesus, continue com seus olhos focados no Senhor Jesus, e a tua vitória vai chegar, a vitória vai ser tua, a vitória vai ser nossa, em nome de Jesus. Então guarde para sempre essa palavra. A fé positiva tem que estar na tua casa, a fé positiva tem que estar na tua vida dia a dia, e assim então o Senhor Deus será contigo e a vitória será nossa, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero orar por você. Feche os teus olhos. Senhor Deus, nesse momento eu uno a minha fé com a fé do teu povo, da tua igreja, com a fé dessas pessoas, Deus, que tem me assistido através desse vídeo. E eu te peço, meu Deus, que essa palavra fique guardada no nosso coração, que o Senhor injete em nós agora, na nossa casa, a fé positiva. Que nunca mais, meu Pai, nós venhamos dizer palavras de desânimo, palavras contrárias dentro da nossa casa e nem no nosso dia a dia. Pai, nas tuas mãos eu entrego essa palavra e eu te peço que essa palavra traga ânimo e a fé positiva para que possamos vencer o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém.